Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez nesta página virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecemos a este mesmo Pai, infinitamente amigo e bondoso, por nos conceder oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para o nosso aprendizado. Exatamente por isso que aqui nos encontramos mais uma vez, para estudarmos um pouco mais estes belíssimos ensinamentos que nos foram deixados por Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, a quem agradecemos neste momento de uma forma muito especial, bem como agradecemos aos Espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês que vão chegando e se conectando aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E a mensagem de hoje é a que está contida no capítulo 99, que tem como título Reclamações. Então aqui Emmanuel nos traz esclarecimentos belíssimos e profundos acerca do nosso comportamento, porque via de regra nós reclamamos muito e temos pouca atitude. Reclamamos e cobramos dos outros coisas que ainda nós não fazemos, cobramos virtudes dos outros, virtudes essas que ainda não alcançamos, ainda não as praticamos. Então aqui Emmanuel nos esclarece. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões com Emmanuel, com Jesus de Nazaré, com os Espíritos amigos, com Chico Xavier, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, uma mensagem também de esclarecimento acerca do perdão. E a mensagem também está contida em um capítulo de número 99 deste livro Pai, Perdoa-lhes, que tem como título Efeitos Imediatos do Perdão. Então aqui irmão José nos traz orientações, esclarecimentos acerca desses efeitos imediatos quando nós verdadeiramente perdoamos. Então ele começa nos dizendo o seguinte: enumeraremos alguns ou enumeraremos alguns dos efeitos imediatos do perdão, mormente para quem experimenta a felicidade de concedê-lo. Então aqui ele nos fala de uma forma especial àqueles que já conseguem conceder o perdão. E aí ele diz que para aqueles que já conseguem realmente praticar o perdão, os efeitos imediatos desta prática do perdão é uma paz íntima indescritível. Também um outro efeito imediato da prática do perdão é a alegria desde muito não sentida. E ainda ele nos fala que um outro efeito imediato da prática do perdão é uma sensação de leveza no espírito. E ainda uma outra sensação ou um outro efeito imediato da prática do perdão verdadeiro para esta pessoa ou para estes irmãos ou irmãs que já conseguiram experimentar esta felicidade da prática verdadeira do perdão é a harmonização
com a vida ao seu redor. Então, quando nós praticamos o perdão, nós ficamos em harmonia, nós nos harmonizamos ou reharmonizamos com a vida que está à nossa volta. Bem como ainda, irmão José nos fala que um outro efeito imediato da prática verdadeira do perdão é o equilíbrio no ambiente familiar. Então, quando nós praticamos, em especial, quando isto ocorre no ambiente familiar, nós alcançamos este equilíbrio naquele ambiente onde nós nos encontramos, em primeiro lugar, nesta microsociedade, onde nós nos encontramos inseridos, em primeiro lugar, antes de nos encontrarmos na macrosociedade, nós estamos, em primeiro lugar, nesta microsociedade, que é onde nós precisamos colocar em prática, em primeiro lugar e acima de tudo, o perdão verdadeiro. E ainda ele nos diz que um outro efeito imediato da prática do perdão é um melhor rendimento no trabalho. E ainda nós alcançamos com a prática do perdão um sono mais tranquilo, porque tira da nossa mente aquelas preocupações. Nós também alcançamos com a prática do perdão um bem-estar físico de uma forma mais acentuada, uma lucidez no nosso raciocínio, bem como ele coloca aqui uma outra situação, um outro efeito imediato, que até em nossos empreendimentos materiais, comerciais aqui no plano físico, nós conseguiremos e conseguimos alcançar melhores êxitos. E aí ele encerra, depois desta série de considerações que ele fala, desses efeitos imediatos da prática do perdão, essa paz íntima, alegria, sensação de leveza, harmonização, equilíbrio, este melhor rendimento até mesmo no nosso trabalho, um sono mais tranquilo, bem-estar físico, uma lucidez maior. Ele nos fala, e sobretudo, ele encerra este capítulo dizendo, e sobretudo, a definitiva certeza de que, sob qualquer pretexto, não vale a pena guardar ressentimento contra quem quer que seja. Então aqui ele nos fala que nós chegaremos à conclusão que não vale a pena guardar ressentimento sob qualquer pretexto contra quem quer que seja. E aí ele encerra de que, por ser oriunda do ato de perdoar, quem não perdoa a desconhece por completo. Então aqui ele está falando daquela felicidade, a felicidade verdadeira, a felicidade plena pela prática do perdão. Então ele nos fala que só vai realmente conhecer esta felicidade quem praticar o perdão. Então é preciso refletirmos acerca destas lições, destes esclarecimentos e, acima de tudo, colocar em prática na nossa vida, no nosso cotidiano, para que possamos ter uma vida mais leve, mais tranquila. E já que irmão José nos fala aqui acerca do perdão, é importante nós lembrarmos e relembrarmos uma mensagem belíssima que se encontra em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 10, no item de número 14, uma mensagem do Espírito Simeão, que trata exatamente sobre o perdão das ofensas. Quando ele lembra daquele questionamento de Pedro feito a Jesus, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Deverei perdoar até 7 vezes? E aí Jesus responde a Pedro e a todos nós, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí o Espírito Simeão, falando acerca desta frase de Jesus, ele nos diz da seguinte maneira, que esta frase de Jesus, ou nesta frase de Jesus, nós encontramos aqueles esclarecimentos acerca da verdadeira indulgência, da verdadeira misericórdia. E aí ele diz que quando Jesus falou de perdoar 70 vezes 7 vezes, Jesus estava nos dizendo e dizendo a Pedro, perdoarás, mas ilimitadamente, perdoarás cada ofensa,
tantas vezes quantas ela te for feita. Então aqui o Espírito Simeão nos deixa esclarecimentos também belíssimos acerca da prática do perdão. E aí fechamos este parêntese aqui sobre o perdão para falarmos acerca de reclamações nos esclarecimentos de Emmanuel, no capítulo 99 do livro Palavras de Vida Eterna, quando ele buscou como referência para esses estudos palavras do apóstolo Tiago, na sua epístola, no capítulo de número 4, versículo 17, quando Tiago escreveu da seguinte maneira: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então aqui Tiago nos chama a atenção que quando nós sabemos que devemos praticar o bem e não o praticamos, nós estamos agindo, neste caso, conforme o termo que ele usou, nós estamos pecando ou estamos errando conscientemente. Não poderemos, neste caso, alegar a ignorância, porque nós sabemos que precisamos praticar o bem e mesmo assim não o praticamos. E aí vem Emmanuel para nos esclarecer da seguinte maneira, que via de regra, nós censuramos com grande alarde os que se oneraram nos delitos do furto. E via de regra, nós fazemos grande alarde em relação a estes nossos irmãos que se oneraram nos grandes delitos em relação aos furtos. Entretanto, se acumulas inutilmente os recursos necessários ao sustento do próximo, não podes alegar inocência. Então aqui ele nos fala que nós não temos o direito, se nós agimos desta forma, em acumular inutilmente os recursos que seriam necessários para auxiliar e para o sustento do próximo, nós não podemos de forma alguma alegar inocência. Porque conforme nos dizem outros espíritos amigos, que quando nós acumulamos recursos materiais inutilmente, nós estamos agindo como ladrões, porque estaremos, neste caso, roubando de outros irmãos de jornada o direito de ter o mínimo necessário para a sua subsistência. Então é por isso que Emmanuel nos fala que se nós nos comportamos assim, não temos o direito de censurar aquele que praticou algum furto. E ainda ele diz, acusas os que desceram a criminalidade, mas se nada realizas pela extinção da delinquência, não te cabe o direito de reprovar. Então aqui ele nos chama atenção para uma outra situação, que nós acusamos aqueles que desceram a criminalidade, mas se nós não realizamos nenhuma tarefa, por pequenina que seja, ou auxiliar alguém na extinção da delinquência, não nos cabe o direito de reprovar o comportamento daquele ou daquela irmão ou irmã de jornada que desceu ao campo da criminalidade. E ainda ele diz que nós apontamos o egoísmo dos nossos governantes. No entanto, se te afervoras no egoísmo dos dirigidos, deitas apenas conversa vã. Então, se nós nos comportamos assim também, nós não temos o direito de reclamar dos nossos governantes. Se não agimos com honestidade nas nossas atitudes, não temos o direito de apontar e condenar a desonestidade de outros irmãos ou irmãs de jornada. E ainda ele diz o seguinte, que criticas, via de regra, nós fazemos isto, criticamos todos aqueles que instruem os seus irmãos de maneira deficiente. Então, criticar os nossos professores ou quem quer que seja que esteja nessa condição de instruir, mas que está instruindo de forma deficiente, quando é que teremos esse direito? Ele nos diz que, contudo, se dispões de competência e foges ao plantio da educação,
não estarás tranquilo contigo mesmo ou mesma. Então aqui ele nos chama a atenção que se nós temos condições, temos competência para educar alguma criatura e fugimos deste plantio da educação, nós não estaremos com a nossa consciência tranquila. Sendo assim, não temos o direito de criticar aqueles que se esforçam, mesmo se esforçando, mas estão educando de forma deficiente. Pelo menos estão fazendo alguma coisa, estão fazendo esforços, e nós que não estamos fazendo este esforço, não temos o direito de criticá-los. E ainda ele diz que, via de regra, nós clamamos contra aqueles companheiros que categorizas por rebeldes e viciados, quando lhes anotas a presença no trabalho de socorro aos semelhantes. Todavia, se te sentes virtuoso e não levantas sequer uma palha em favor dos que sofrem, as sentenças que te saem da boca não passarão de injustiça. Então aqui ele está nos falando, nos chamando a atenção, aquelas observações que nós fazemos aos nossos irmãos rebeldes e viciados, quando nós os vemos em alguma ação de caridade, auxiliando alguém, e nos colocamos numa condição de virtuosos e não auxiliamos ninguém, não temos esse direito de apontar os defeitos dos outros, que mesmo com os seus defeitos, estão fazendo alguma coisa em benefício de alguém. E nós, se nos colocamos nesta condição de virtuosos e não fazemos, não temos esse direito de apontar os defeitos dos outros. E aí encerra estas belíssimas reflexões ainda nos dizendo o seguinte: entra no serviço de alma e coração. Se queremos realmente executar uma tarefa no bem, que possamos entrar neste serviço de alma e coração para que possas comentá-lo. Então, só teremos o direito de comentar, conforme ele fala aqui, algum serviço caritativo, comentar em relação ao serviço que alguém está fazendo, se nós estivermos dentro daquele serviço de alma e coração, executando realmente aquele serviço, porque ninguém, acrescenta Emmanuel, ninguém pode exigir dos outros o que ainda não dá de si mesmo. Como que eu vou exigir dos outros que eles sejam honestos se eu ainda não ajo com honestidade em minhas menores atitudes do dia a dia? Como eu exigir e esperar dos outros educação se eu ainda não tenho no meu comportamento esta forma educada? Como que eu irei cobrar a polidez, a urbanidade das outras pessoas se eu ainda, em muitas situações, não me comporto desta forma, ainda em minhas atitudes ali, de certa forma, deselegante, deseducada? Então é preciso, conforme nos fala Emmanuel, que nos comportemos de forma correta para que possamos ter o direito de exigir dos outros aquilo que nós já fazemos. E sem sombra de dúvida, quando nós nos encontrarmos nesta situação de verdadeiramente virtuosos, não iremos exigir dos outros, porque saberemos quão difícil é chegar a este ponto. Nós respeitaremos as condições de cada um. Então aqui ele nos fala, ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. E aí encerra dizendo, quem sabe o que deve fazer e não faz, deserta dos deveres que lhe competem, caindo em omissão lamentável. Então, quem sabe o que deve fazer e não faz, deserta dos deveres que lhe competem, caindo em omissão lamentável. E, se intenta atrapalhar quem procura fazer, certamente responderá com dobradas obrigações pelo que não fizer. Então, aqui ele nos chama a atenção
para situações bastante difíceis, bem complicadas, de uma responsabilidade muito grande na nossa vida, porque quando nós sabemos o que precisamos fazer no campo do bem e não fazemos, sem sombra de dúvida, que seremos responsabilizados e ainda a nossa responsabilidade será maior quando nós soubermos não executarmos e ainda atrapalharmos aqueles que estão tentando fazer alguma coisa. Sem sombra de dúvida que a nossa responsabilidade, a nossa prestação de contas, ela será de uma forma bem mais complicada, será uma exigência bem maior, não por parte de Deus, não por parte dos espíritos amigos, não por parte de Jesus, mas da nossa própria consciência, quando nós recobrarmos esta consciência no plano espiritual, quando deixarmos este corpo físico, porque sabíamos o que deveríamos fazer, não fizemos e ainda atrapalhamos aqueles que queriam fazer alguma coisa. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos. Além de fazer aquilo que já sabemos que precisamos fazer, é preciso que auxiliemos aqueles também que estão se esforçando para fazerem ou realizarem alguma coisa no campo do bem. Paz aos nossos corações e muito obrigado a todos. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão pela presença de todos aqui nesta página virtual para mais este momento de estudo e de reflexões acerca do Evangelho do Cristo. Até breve, meus irmãos e irmãs.